da necessidade de passar em Samaria, a Escritura diz que Jesus estava tendo dificuldade ali com os fariseus, né? Se os irmãos lerem no Evangelho de João ali, capítulo 4, verso 1, se não me engano, mas já para isso. Deixa eu ver aqui se eu já abro aqui na Bíblia. Os irmãos entenderem todo o contexto. Está aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Ou seja, Jesus estava sendo pressionado, né, vamos dizer assim, Jesus estava perdendo tempo contra os fariseus ali, né? Os fariseus eram aqueles, geralmente os mestres, né, os sábios, os defensores da Torá, e eles sempre apertaram o Senhor Jesus acerca do ensinamento de Jesus. Aí Jesus ali, instruído pelo Espírito Santo, ele entendeu que era mais necessário ele ir para a Galiléia. Só que para ir para a Galiléia, irmãos, eu vou ter uma informação importante aqui. Para ele ir para a Galiléia, ele tinha duas opções: ou ele rodear Samaria, ou ele passar em Samaria. A diferença de quilometragem, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui. Se Jesus fosse direto pela Samaria, Jesus ia andar em média de 153 quilômetros. Se ele desse a volta, estima-se que ele andaria de 168 a 173 quilômetros, ou seja, 15 a 20 quilômetros a mais. E era um caminho percorrido por judeus. Eles não entravam em Samaria, de jeito nenhum. Preferiam andar, né? 15 a 20 quilômetros a mais, né? Mas não vou passar dentro de Samaria. Rodeava, mas com o nosso Senhor Jesus as coisas é diferente, né? A Bíblia diz que tinha um certo local que ninguém passava, porque tinha demônios, né, que estavam ali, da terra de Gadareno, tinha dois endemoniados, que eles ficavam ali no túmulo, e tinha um caminho que ninguém passava por dentro deles. Ninguém, todo mundo desviava desse caminho, porque esses dois endemoniados estavam ali e as pessoas não deixavam passar. Mas uma certa oportunidade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, tinha que passar por aquele caminho. E quando aqueles dois demônios avistam ele, já pergunta para ele mesmo: mestre, né? Jesus, por que vem agora atormentar fora da hora? Então, irmãos, vamos entender. Jesus, ele não entrou, Jesus sabia, né, desse problema racial. Eu quero falar um pouco, que meus irmãos prestem atenção. Qual que é o problema entre samaritanos e judeus? Esse problema nasceu, irmãos, praticamente quando Davi se tornou rei. Por quê? Quando Saul foi morto, Isbosete continuou governando em seu lugar. Isbosete governou 7 anos sobre as 11 tribos de Israel. E Davi foi reconhecido como rei de Judá. Quando Isbosete morreu, então os demais 11 tribos, líderes das 11 tribos, desceram em Hebrom, que era a antiga capital de Judá, e ali reconheceram Davi como rei. Então começa por aí essa divisão. Sempre houve essa divisão, mas as coisas começaram a calorar mesmo quando Salomão morre e o seu filho Roboão fica no seu lugar governando, né? E Jeroboão desce até em Judá para tentar entrar em consenso com Roboão acerca dos impostos que Salomão outrora estava impondo, né, o imposto e o jugo pesado, né? Porque o rei Salomão foi do jeito mais rico, mas também foi o que mais tributou sobre o povo de Israel. E nós sabemos da história que Jeroboão e Roboão não entraram em consenso. E a partir daí, meus irmãos, é que houve essa separação das 10 tribos, só que agora foram 10 tribos, não 11. 10 tribos ficaram representando o estado do norte e 2 estados do sul, que era Judá e Benjamim. A partir daí, irmãos, essas 10 tribos que foram administradas aproximadamente por 19 reis,
Os 19 reis, pode pesquisar depois, os 19 reis que administraram o governo das 10 tribos, nenhum deles andaram segundo o caminho de Deus. E os reis que administraram o estado sul, Judá, aproximadamente quase todos, embora muitos caíram, muitos deixaram de andar no caminho do Senhor, mas se arrependiam. Né? É o que o Senhor espera de nós, arrependimento. Né? Então, o que aconteceu? Deus, então, lançou juízo sobre as 10 tribos e sobre as duas. O problema é que as 10 não se arrependeram dos seus pecados. O que aconteceu? Na época, Deus levantou a Síria, e o rei da Síria, na época, que era o Salmanassé, ele sitiou Samaria e fez um acordo com o rei Peca, e disse para Peca, vou deixar você aqui, mas paga o tributo, e você aqui vai ter continência para a Síria. E o que aconteceu, irmãos? Peca, ele se rebelou contra o rei Salmanassé, tentando fazer aliança com o rei do Egito. E o rei Salmanassé fica sabendo disso e levanta o exército ali, invade Israel, né? E então sentia Israel. E por causa de o que causou essa rebelião do rei Peca na época, irmãos? Porque, como eu disse para os irmãos, desde o reinado de Davi e depois de Jeroboão e Roboão, sempre houve intrigas entre essas 12 tribos, das 10 contra as 2 no caso, né? Então sempre houve essa diferença, e sempre foram irmãos, os 12 filhos de Jacó, 10 filhos de Jacó e 2 de José. E na última tentativa de Israel com Síria de tentar invadir Judá, matava ali aproximadamente 120 mil judeus e levava 200